Mas eu sou gerente ali da área de saúde, meio ambiente e segurança, né? E queria agradecer o convite aí do Ícaro, né? A gente já tem aí alguns anos tentando implementar algumas coisas na cidade do Rio Grande, a nível de defesa civil, né? E aí o Ícaro veio com essa ideia que eu acho que é extremamente propícia da questão da lagoa, né? O que a gente vai fazer com esse manancial gigantesco que a gente tem, né? De turismo, né? De lazer, de vida e de ecossistema, de potencial de logística e de tudo mais que a gente está utilizando e que foi tratado no dia de ontem, né? Para mim é sempre uma alegria estar aqui. Eu sou cria da universidade, né? Desde a época do Colégio Técnico Industrial, posteriormente na engenharia, né? Passei lá pela Patrícia na gestão empresarial, né? Depois uma oportunidade de estar convivendo com os professores também no programa de gerenciamento costeiro, né? E hoje eu desenvolvo minhas atividades ali no TECOM e a ideia é a gente abordar aqui muito rapidamente, e aí a palestra do Renato também facilita, porque para não ser repetitivo, né, muitas coisas são muito parecidas ou similares, obviamente com exemplos diferentes, mas as iniciativas muito idênticas, eu vou estar então passando isso para não ficar repetitivo, né? Então o TECOM Rio Grande, né, primeiro botei só um slide, né, mas é uma área hoje de 70 metros quadrados. O TECOM foi o primeiro terminal público concedido para iniciativa privada, lá com o advento da Lei de Modernização dos Portos no ano de 97. Então ele saiu da administração pública, já era um terminal de containers aqui do Porto de Rio Grande, na época, né, operando em torno de 24 mil containers por ano, e hoje, né, após investimentos na ordem de 400 milhões de dólares, há uma movimentação em torno de 440 mil containers ano. O último investimento a gente ainda nem concluiu, né, ou pelo menos está no meio acho que todo mundo acompanhou aí no noticiário. Semana passada a gente terminou de descarregar mais alguns equipamentos, né, no investimento da ordem de 40 milhões de dólares, que são equipamentos de cais e de movimentação de pátio para aumentar a produtividade. Aqui já começa alguma coisa também na área de sustentabilidade, né? Tem os equipamentos, né, para quem está acompanhando, são esses que estão ao fundo, e esses equipamentos, que são equipamentos de cais. O modelo adotado até então pelo terminal era um modelo que é alimentado a óleo diesel. Então ele tem um motor diesel que movimenta um gerador elétrico e a energia elétrica faz com que o equipamento se mova. Esses 8 equipamentos novos que foram adquiridos, eles já são totalmente elétricos, né? Então a gente está fazendo algumas adaptações, já começaram obras o ano passado, e fazendo algumas adaptações, e isso obviamente vai diminuir, vai aparecer lá no nosso relatório de gases de efeito estufa, que a gente publica anualmente já no próximo ano. Então alguns incrementos e alguns investimentos já estão sendo feitos no sentido de produtividade e sustentabilidade andarem de mão dadas, né? E não pode ser diferente, né? Não são disciplinas dissociadas dentro de uma organização, mas elas têm que andar conjuntamente. A empresa não consegue ser rentável, o Renato falou isso, até porque rentabilidade faz parte do tripé que a gente chama de sustentabilidade. Então o TECOM Rio Grande é esse terminal que todos nós conhecemos. Ele faz parte, é uma empresa do grupo Wilson Sons, né? O Wilson Sons, apesar do nome, ele é uma empresa genuinamente nacional, né? Criada em 1837 lá em Salvador. Hoje é a terceira empresa mais antiga do país em funcionamento. O Banco do Brasil, não me recordo qual é a segunda, é um jornal de São Paulo, e depois a Wilson Sons, né? Assim como a Sagres, a gente atua hoje em terminais portuários. Então a Wilson Sons é operadora do terminal de Rio Grande e do terminal de Salvador de containers. Tem uma estrutura de cerca de 72 rebocadores que operam em todo o litoral brasileiro, agência de navegação, uma empresa de logística, uma empresa offshore, tem uma outra empresa de apoio à estrutura offshore que fica localizada lá na Baía de Guanabara, e mais um estaleiro de pequenas embarcações no Guarujá. O TECOM tem em torno de 900 funcionários, a Wilson Sons em torno de 6, 7 mil funcionários. Então, Terminal de Santa Clara, né, o Ícaro nos pediu que a gente abordasse então a questão da navegação da lagoa, né? O que hoje o TECOM está fazendo, ou a Wilson Sons está fazendo, e quais são os principais impactos que a gente entende, né, que isso ambientalmente pode impactar no processo, até para servir de fomento, né, para as discussões não só do workshop, mas com certeza, né, de tudo aquilo que vai sair de bom desses 3 dias aqui. Então o Terminal de Santa Clara está localizado lá no Polo Petroquímico de Triunfo.
né? É um terminal que opera diversas cargas. Então, o primeiro terminal e o segundo, a Polo Petroquímico ainda utiliza para a movimentação de granéis líquidos, tanto granéis que vêm para Rio Grande como retornam para Santa Clara. O segundo terminal opera carvão e o último terminal aqui ele estava desativado desde o ano de 2006, né? Ele foi construído já no Polo Petroquímico para movimentar, através de containers, a própria produção do Polo Petroquímico que vinha para Rio Grande. Em 2006, por uma decisão, e aí não sei dizer exatamente quais os motivos, ele foi desativado. E a partir de 2007 e 2008, né, a diretoria aqui do Tecon Rio Grande já tinha, né, uma intenção, uma ideia de reativar esse terminal, porque ele é um modal logístico importante, e eu vou tentar explicar por que mais adiante. E aí, como não é um processo, né, que inicia da noite para o dia, né, de negociações, isso levaram mais ou menos 3 ou 4 anos, né, envolvendo não só a Braskem, que hoje é a operadora do terminal, como também o agente, né? Quem é que vai ter a embarcação, né? Quem é que está disposto a entrar nesse negócio e ter a embarcação para fazer esse transporte. Então é um terminal pequeno, né? A área muito pequena, existe uma área pouquinho menor aqui que o terminal de talvez 1 hectare, 2 hectares, que pode no futuro vir a servir para ampliação, mas hoje ele ainda é um terminal muito pequeno se comparado com o Tecon Rio Grande, né? Então, qual era a finalidade, né? O trajeto é aquele ali, o Polo Petroquímico, ele tem um canal, quem conhece, ele é um canal artificial, né, que foi construído de cerca de 7 quilômetros, né? Isso foi uma das coisas que a gente perguntou também, mas qual é a lógica, né? Por que alguém constrói um canal, né, num terreno de uma fazenda de 7 quilômetros e era mais fácil fazer o terminal na beira do rio, então, né? E na época houve também um cálculo lá em cima de viabilidade e existia um produto que, para ser transportado, um derivado de petróleo, um hidrocarboneto, que para ser transportado até o pier necessitava de 3 ou 4 unidades de refrigeração ao longo da linha. Ele ele tem uma volatilidade muito alta e necessitava essa refrigeração. Então, na época, lá por cálculos, olha, é muito mais barato, né, a gente fazer esse investimento uma única vez, que é ter esse canal, e depois a gente ter isso bem próximo às unidades de produção. O trajeto é aquele ali, né, e obviamente as razões são muito simples, né? Redução de custo logístico, o frete por hidrovia ele é mais competitivo por conta do ganho de escala, né? Hoje, numa barcaça, a gente tem hoje uma barcaça que está fazendo essa linha, Rio Grande-Porto Alegre, então ela carrega no terminal as segundas e as quintas-feiras, 24 horas de transporte e depois ela descarrega aqui e carrega novamente para retornar. A ideia é que já em seguida entre uma segunda barcaça para tornar essa operação efetivamente rentável. Mas o frete é competitivo, a gente tem uma utilização no uso de equipamento, inclusive de um pier lá, que era do Polo Petroquímico, que da mesma forma estava lá servindo de depósito, né, não estava sendo utilizado. A garantia de cumprimento, então, dos deadlines, que são os prazos, né, é necessário isso, porque senão ninguém vai colocar a sua carga no modal, que a gente não sabe se vai conseguir cumprir os prazos, ou pior ainda, né, eu posso perder a linha do navio que está passando em Rio Grande e eu não consigo atender o prazo em última instância do meu cliente, daquele que eu estou vendendo. Tem uma parceria com o modal rodoviário, né? Porque o modal rodoviário, o Renato já abordou isso, não é muito diferente, né? A gente, vamos usar a hidrovia, vamos abandonar os caminhões. Não, o caminhão é necessário ainda, porque alguém tem que levar até o porto e alguém tem que remover do porto. A gente só consegue desafogar a nossa rodovia, principalmente a 116, que está super saturada, né? Entrega porta a porto, redução de intermediários, né? Então, acaba tendo uma série de redução de intermediários, as questões de sustentabilidade. A gente fez um cálculo lá de CO2, a redução de CO2 por container é de mais de 25%, né? Menor de 25%. Então, se eu transportar em caminhão e colocar isso na hidrovia, o equivalente em carbono que eu preciso é 25% menor do que o transportado em caminhão. Redução de sinistros e avarias também. A lagoa, né, e a navegação, até por conta da quantidade de fluxo que tem no modal e a quantidade de fluxo que tem no outro, a redução de sinistros, e aí quando se fala em sinistro, se coloca também o roubo de carga, né? Isso é um negócio que impacta no custo logístico fortemente. O roubo de carga, né? O risco do assalto, o risco da violência com o caminhoneiro, né? O acidente efetivamente, né? Com a perda de carga, com a danificação da carga, eles são muito maiores a incidência num trajeto de rodovia. E a ganho institucional, então o ganho da empresa. O ganho da empresa estava no investimento do modal
e até o alinhamento com o interesse do Estado, né? O Estado tem interesse, isso está lá nas políticas, né, de fomentar a navegação de hidrovia. E quando a gente compara com outros países, né, mais desenvolvidos, e que tem uma malha hidroviária como a nossa do Sul, a gente vê que ela é muito mais utilizada, né, com ganho, obviamente, de toda a sociedade. Né? Ontem eu estava assistindo aqui pelo link, uma das coisas que se comentou, né, a questão do impacto social quando a gente tira o caminhoneiro desse fluxo. Né? Hoje a gente tem uma série... No nosso caso específico, né, esse transporte, esse modal todo vai transportar no ano menos de 10% do que o TECOM movimenta. Então não é um impacto significativo, né, se a gente está falando de 10% da carga. Né? Ou seja, ele não vai tirar 50% da carga, e óbvio, aí sim, aí a gente teria um impacto social, porque famílias, né, comunidades sobrevivem, né, sindicatos, empresas sobrevivem desse transporte. Obviamente, né, vai dar aquele reacomodação de custos, de estrutura, logística e tudo mais, mas não é um impacto, né, significativo do ponto de vista social. Qual é o outro grande mote que a gente tem? Né? Eu tomei a liberdade aqui de mapear, né, quais são os portos que a gente tem. Né? Se a gente olhar, Santa Clara está aqui, que é o terminal lá do polo petroquímico. Rio Grande, nós estamos mais próximos do Uruguai, é mais rápido a gente ir até o Chuí, que são 250 quilômetros, que a Porto Alegre, que são 320. Por outro lado, a região produtiva e a região consumidora do estado, ela está lá na Serra e no Noroeste. Esse, pelo menos, é o cliente do container, né? O resto do estado é agricultura, e a agricultura sai alguma coisa em container, mas o grande modal da agricultura é o granel sólido. Então ele vai escoar a safra por Termasa, Tergrasa, porque o custo é muito mais competitivo. Então qual é o grande problema que a gente tem? É a perda da carga que viria para Rio Grande para os portos de Santa Catarina. Então a gente tem Imbituba, muito próximo, Itajaí, Itapuá e Navegantes, que são os portos. E aí algumas coisas do nosso estado, né? O pedágio para Rio Grande já é um absurdo, né? E para o caminhoneiro é um valor absurdo. Eu hoje à tarde estou indo a Porto Alegre, né? Então entre ida e volta é quase R$80 de pedágio automóvel. Né? De caminhão, né, esse valor vai a R$350. Isso entra no custo logístico. E isso entra, né, quando está se falando de logística, o nosso estado aqui, ele exporta muita commodity, e não é um produto de alto valor agregado. No produto de alto valor agregado, R$300, R$400 não faz diferença. No commodity, a briga é no centavo. Então, vou até parafrasear o nosso diretor, né, ele diz que se o container cai na estrada, ele vai para qualquer porto. Se ele cair na lagoa, ele tem que vir para Rio Grande. Não tem como ele ir para Santa Catarina, né? E aí Santa Catarina tem diferencial na distância. Algumas cidades produtoras do Rio Grande do Sul estão muito mais perto dos portos de Santa Catarina do que de Rio Grande. A gente tem a condição da nossa estrada, que todos nós conhecemos, que é um dificultador, e a gente tem a questão do pedágio. Então a logística para trazer aqui é muito complicada. De tal forma que esse projeto da Sonsons, ele tem muito mais um cunho estratégico do que efetivamente de resultado, né? Se não der resultado, está maravilhoso, né? Se fechar 0 a 0, está maravilhoso. Por quê? Porque é blindar a fuga de cargas para o estado de Santa Catarina. E aí, obviamente, com a perda, né, de receita, com a perda de faturamento, de imposto, de massa salarial, com a perda de frete, de transporte, que a gente poderia ter aqui no estado. Né? Então, para ter uma ideia, né, esse aqui é um mapa lá do comercial. Naquele círculo menorzinho, a gente tem 100 mil teus, que é o equivalente, então é um container de 20 peças, a gente tem 100 mil containers movimentados por ano no raio de 80 quilômetros do terminal de Santa Clara. E num círculo maior, esse abrange então 180 mil teus, que é a nossa região produtora, ali a região da Serra, onde estão instaladas as indústrias. Vacaria, né, nem chega a aparecer aqui, mas Vacaria é uma grande produtora de maçã e exporta por aqui. Vacaria está muito mais perto dos portos de Santa Catarina do que do porto de Rio Grande. Então a ideia é oferecer para o exportador e para o importador um modal que seja competitivo, diferenciado, e que ele consiga colocar a carga dele aqui com o mesmo custo ou custo menor que nos portos em Santa Catarina. A outra coisa que a gente é grande exportador é de fumo e cigarro. Então ali na região de Santa Cruz, né, o cigarro, o fumo nem tanto, mas o cigarro é uma carga altamente visada para roubo, e por ser uma carga altamente visada, o transporte é extremamente caro, porque ele é feito com escolta armada. Então sai um caminhão com container e sai uma escolta armada junto, né? Fazer 400, 500 quilômetros de escolta armada tem um custo, né? Fazer 140 quilômetros de escolta armada, o custo competitivo, né, para quem está exportando é muito melhor. Então essa
é a grande objetivo do processo, né? Então, quais são os desafios ambientais, né? Falando de tudo isso, né? Para a gente ser rápido e não ficar, até para a gente poder adequar na agenda, né? A reativação do empreendimento, então esse foi um desafio que a Wilson já enfrentou lá atrás, então para reativar alguma coisa que esteve parada durante 9 anos, não é vamos chegar lá e vamos fazer funcionar. Então tinha a questão toda de adequação legal, ou seja, existia uma instalação boa, né, bem conservada, é necessário algumas obras, algumas manutenções, mas do ponto de vista de legislação, a legislação não ficou parada, né? E aí eu estou falando da legislação específica da minha área, né, de saúde, meio ambiente e segurança do trabalho. Ela não ficou parada naquele ato, né? A legislação vai evoluindo e quem vai iniciar a operar, e o Renato falou muito bem aqui, hoje a exigência sobre as grandes empresas é que trabalhem de forma, no mínimo, é atender a legislação, né? E a nossa legislação é gigantesca, né? Para ter uma ideia, né, especificamente na área de saúde, meio ambiente e segurança, a gente tem um sistema informatizado que monitora isso, todo o atendimento de legislação. No TECOM, especificamente para um terminal de contêineres localizado em Rio Grande, nós temos 2.500 obrigações reais, ou seja, a lei diz que tem que ter alguma coisa, contabilizando isso são 2.500 obrigações reais, que a toda semana, né, ou é revogado, ou entra nova lei, ou entra nova portaria, novo entendimento, né? Então é um trabalho contínuo. Isso para alguma coisa que está operando desde 1997, que é o caso do TECOM, vai fazendo regularmente. Agora vamos começar do zero, mas a gente tem que sair com uma adequação legal. Então esse foi um desafio, né, lá dos anos anteriores e continua sendo a adequação física da instalação. Então a instalação está lá abandonada, mas bom, nós vamos ter que colocar isso a funcionar, né? A gente precisa colocar equipamento lá para dentro. O equipamento que está lá está parado há 6 anos, ele está bom ou está ruim? Como é que faz para operar esse equipamento, né? Leva lá especialista, avalia que manutenção é necessário, o que é necessário fazer. A questão dos licenciamentos, né? Então o licenciamento hoje é um processo, né, demorado, né? A gente começa um licenciamento e normalmente não sabe quando ele acaba, né? Mas é necessário ter... E não estou falando de licença ambiental, também tem a licença ambiental. A gente está falando de plano de prevenção e combate a incêndio, né? A gente está falando de alvará municipal, a gente está falando de alvará até para ter um pequeno refeitório, né, que não prepara comida, né? Então a ideia é que o alimento chegue pronto e tem 3 meses onde os funcionários vão consumir. Isso tem que ter um alvará da prefeitura, né? E isso demanda ir lá e a prefeitura nunca fez isso, não sabe quem é que faz, como faz. Então são processos, né, que demandam e é um grande desafio, né, para a gente poder reativar. E outra é a questão de compartilhamento da área, né? Bom, a gente está chegando com uma cultura de quem movimenta containers e vamos trabalhar junto com alguém que movimenta hidrocarbonetos, né? Então tem obviamente um choque de cultura, de percepção de riscos, e isso foi tratado aí com a Braskem também durante 1, 2 anos, né? E hoje à tarde eu estou indo lá para também preparar uma reunião para daqui a 2 semanas com o pessoal da Braskem, que é o compartilhamento da área e obviamente também, ao compartilhar a área, né, uma área que estava parada e trazer mais caminhões que vão acessar diariamente uma instalação que é pequena e que tem carregamento de hidrocarbonetos e movimentação de carvão, vai haver alguns problemas que também devem ser sanados. A posterior, né? A posterior, então, básico que a gente vai fazer é uma análise de risco, né? Bom, quais são os riscos, né? Quais são os riscos de eu trafegar na lagoa? O risco lá no terminal de Santa Clara está muito controlado, né? Por conta dessa fase pré-operacional. Então está muito controlado, né? Inspeção de guindastes, manutenção preventiva, atendimento da lei, né? Primeiros 2 funcionários contratados para ativar a operação foi um mecânico, porque a gente precisa avaliar as condições de fazer manutenção, e alguém da área de segurança. Por quê? Porque a gente precisa operar de forma segura e já com experiência na área ambiental para começar também a fomentar isso. Então, foram os 2 primeiros funcionários contratados lá no início do ano passado. Isso está tranquilo. No terminal não vai mudar nada, né? A gente está falando, não é nem aumento de carga, né? 10% da carga que chegou ao terminal vai sair da rodovia, então não vai haver impacto, né? Agora a gente tem o grande impacto que é na lagoa, né? E quais são, o que é na lagoa? 2 coisas básicas, né? É colisão e afundamento. Esse talvez seja o pior cenário, que é o que a gente trabalha, né? Não dá para começar trabalhando com todos os cenários, né, acidentais, porque aí são gigantescos. TECOM a gente trabalha lá com mais de 90 cenários acidentais possíveis, né? Mas quais são os piores cenários? Qual é o pior caso, né? O que seria mais crítico? O que seria o mais grave? E aí a gente vai fazer uma análise, então, né? A gente teria 2 casos, que seria a colisão da embarcação e afundamento, né? Por um motivo qualquer, um temporal, uma falha qualquer, ela afundar.
partir daí a gente começa a fazer o quê? Análise básica de risco, né? Probabilidade e consequência. Né? Qual é a probabilidade de acontecer e caso aconteça, qual é a consequência? Consequência catastrófica, né? Se colidir, bom, colidiu, abalroou, avaria física. Talvez alguém machucado, né? Nada demais. Afundou, né? Dependendo de onde afundar, também não. Agora, se efetivamente ele for a fundo, né, e por um motivo qualquer, as válvulas que deveriam segurar os tanques de combustível, porque nesse terminal e nesse modal a gente não está transportando carga química, cargas perigosas, são só commodities, né? Então, fumo, cigarro e alguns outros produtos manufaturados, mas não tem carga química. Pelo menos nesse início, talvez nos primeiros anos de operação. Se não tem carga química, bom, então não tem risco não. Né? Uma embarcação dessas tem lá 70, 80, 90 mil litros de combustível armazenado nos seus tanques. Né? Se isso por acaso rasgar um tanque ou por acaso isso for a fundo, a gente teria um acidente de grandes proporções na lagoa. Por outro lado, a probabilidade é muito baixa, né? Então dá uma certa segurança, mas alguma coisa tem que ser feita, alguma estrutura tem que ser montada, alguma coisa tem que ser desenvolvida para isso. Né? A gente entende que na rodovia, né, a consequência é muito menor, porque os volumes são menores, é um caminhão, mas a probabilidade é muito alta. Né? Basta a gente olhar toda segunda-feira, 0h, né, e a gente vai ver a quantidade de pessoas e de acidentes que acontecem nas estradas do Rio Grande do Sul, e na 116 seguido tem colisão. A última que eu me recordo foram 5 caminhões, né, com vazamento de produto químico à beira da estrada. A probabilidade é alta, a consequência é um pouco menor, né? Dá para mitigar, né? Normalmente essas coisas acontecem próximo a algum córrego, né? Sempre tem um córrego junto, né? Nunca acontece em uma área que não tem nada, mas é mitigável, né? E as quantidades são pequenas. Na lagoa o impacto seria muito grande, né? E quais são as dificuldades que a gente tem? Poxa, o tamanho da lagoa, né? A lagoa é um negócio absurdo, né? A gente sobrevoa e, sabe, não enxerga a margem, né? Tem que estar muito alto para enxergar as margens. E os acessos, né? Porque basicamente tem duas grandes coisas. Né? Hoje a gente tem toda a estrutura básica que atende, né, uma demanda dessa. O que é? As estruturas de cerco, as estruturas que a legislação nos demanda. Então, o nosso armador lá que está fazendo, que é a navegação guarita, ela tem uma estrutura, ela tem os monitoramentos e tudo isso. Qual é o grande problema? O grande problema é que quando a gente fala de seguro e quando a gente fala de risco, não dá para falar só da legislação, né? A gente tem que ir além da legislação. Então, o que é o além da legislação? Além da legislação, bom, e se acontecer, o que eu faço? A gente tem duas grandes coisas. Um é o tamanho da lagoa, porque normalmente não existe estrutura em nenhum lugar do mundo de resposta a grandes acidentes que tu não utilize a comunidade local. A comunidade local tem que estar envolvida. Pô, mas aí a gente está falando de fazer educação ambiental, não é mais nos vizinhos do terminal, que a gente trabalha com a vila do lado, que sabe, monitora. Semana que vem eu tenho uma reunião agendada com a líder ali da comunidade local. A gente está falando de vários municípios, né, que se estendem por um lado e por outro na Lagoa dos Patos. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande de acesso também, perdão. A gente tem uma grande dificuldade muito grande de acesso para levar material. É que a gente leva material, sabe, em alguns locais que são extremamente ermos e fazenda. O material ele vai de caminhão, né, e o caminhão consegue acessar. Né, eu tenho uma estrada vicinal, né, eu tenho uma lavoura, como é que eu acesso lá com o caminhão? Como é que eu acesso? O professor Lauro ontem levantou e comentou das embarcações, né? Pô, mas o calado da lagoa é maravilhoso. Não, mas é maravilhoso no centro da lagoa, né? Porque na borda tem calados de 40, 50 centímetros, inviabiliza a embarcação e a inviabiliza também o caminhão de chegar. Então, como é que vai sanar isso, né? Não tenho resposta, né? Na verdade, hoje o que a gente tem atende à lei, mas a lei não prevê, né, um cenário maior, né? Mas a gente tem certeza, né, de que esse cenário pode ser catastrófico. Eu estou falando aqui só de combustível que vai na navegação, mas a gente tem navegação na lagoa, que o navio todo, né, transporta hidrocarboneto. Né? Isso é feito diariamente, né, há anos. Né? E se a gente tiver um acidente? Mas hoje a lagoa é uma água relativamente calma, né, diferente de navegar em mar aberto, né? Ela tem um canal bem delimitado, a navegação é baixa, então reduz muito a probabilidade de colisão, né? Mas acidente, né? Acidente não avisa, né? Acidente não manda a hora. E alguém vai dizer assim, poxa, mas nunca aconteceu, né? Segurança do trabalho a gente usa várias coisas lá, e uma delas é o princípio da prévia ocorrência, né? O princípio da prévia ocorrência é o seguinte, se nunca aconteceu, não quer dizer que não vai acontecer, né? E tem muita gente que diz, não, assume isso como verdade. Não, nunca afundou na lagoa. Não, mas nunca afundou,
Mas também nos Estados Unidos nunca jogaram um avião em cima do edifício, né? E num único dia, lá no 11 de setembro, jogaram 3, né? Nas 2 torres gêmeas e mais no Pentágono. Então, o fato de nunca acontecer não nos dá certeza probabilística, determinística, estatística nenhuma de que não possa acontecer. Isso nos preocupa. E quando o Ícaro propôs, eu disse, pô, nós somos parceiros, infelizmente, menos do que o esperado, porque a agenda é uma dificuldade tremenda, mas a gente hoje, né, e eu diria que não só nós, mas toda a comunidade que vive no entorno, né, e nesse ambiente gigantesco que é a bacia hidrográfica, deveria estar preocupada, né, com esse aumento. Se por um lado isso traz um monte de benefício, que é produtividade, competitividade, né, ganho de capital, até para a gente poder reverter essa crise macroeconômica que a gente tem no país e que, obviamente, traz um impacto ambiental gigantesco, né? Hoje de manhã a gente olha, toda manhã tem alguém dando entrevista que há 5, 6 meses não consegue emprego, cada vez mais aumentando, né, as questões relacionadas a crédito, né? Então hoje a gente tem uma parcela muito grande da população excluída, né, desse processo todo. E a gente tem um grande risco. Obviamente, a gente tem que fomentar a atividade econômica, mas a gente tem que preservar o que a gente tem, até para que as próximas gerações tenham, né? Como é que a gente faz isso, né? Eu acho que esse talvez seja o grande anseio, né? Pelo menos foi o que o Ícaro me falou, mas cara, como é que a gente vai fazer isso? Eu digo, pô, Ícaro, eu não sei, né? Olha, a gente tem uma ideia, mas como é que a gente organiza isso? Por outro lado, a gente fica pensando assim, pá, mas esse negócio é impossível, né? Como é que nós vamos organizar? Não conseguimos organizar direito nem a cidade, né? Queremos organizar todas as cidades que tem na volta da Lagoa dos Patos, não dá, né? Digo sempre que o ótimo é inimigo do bom, né? Então, se a gente quer fazer tudo, não faz nada, né? Acho que a gente tem que fazer, e aí o pessoal da engenharia trabalha muito lá com a história do René Descartes, né? Vamos fatiar isso em pequenas partes, né? Sonhar muito grande, que eu acho que é a proposta, pelo menos que o Ícaro me vendeu era isso, né? Um sonho grande, né? E fazer passo a passo, né, aquele dia a dia para que a gente consiga chegar lá. Dos cenários que a gente avaliou, esses são os grandes, né? Haver uma colisão, um afundamento. Ah, mas se houver um abastecimento, né, os abastecimentos são realizados lá dentro do polo petroquímico, puxa, é uma barbada. Ali se vazar, né, eu queria até que o nosso estuário fosse assim, né? Porque o canal todo não tem nem correnteza, né, porque ele termina na bacia de manobra dos navios, e ele tem 150 metros de largura. Então o cara já tem uma barreira instalada que ele fecha e está todo contido ali dentro. Obviamente tem um impacto, mas ele é dentro de uma área muito pequena. Então isso não é um problema hoje, né, porque ele está muito com condições controladas e dentro de uma área onde a gente consegue responder de forma ágil, rápida e efetiva para evitar que isso amplie. E aí fazer uma mitigação adequada. Agora, quando a gente fala em Lagoa dos Patos, poxa, é um negócio absurdo. Quando a gente fala em tamanho, né, quando a gente fala em populações, quando a gente fala em ecossistema, né, aí o negócio é para não dormir, né? Felizmente, né, nas nossas avaliações de risco, a probabilidade disso é ínfima, mas, de novo, né, mesmo que ela seja ínfima, o fato de nunca acontecer não quer dizer que não aconteça. Exemplos a gente tem, ontem foi citado Bahamas, né, que foi um impacto aqui em Rio Grande, a gente tem um muito maior, que é em Paranaguá, né, o Vicunha, que é um caso e que poderia ter acontecido em Rio Grande, né? Ele saiu de Rio Grande para Paranaguá e lá foi a fundo, né? E, pô, o maior acidente ambiental aí do Brasil, né, envolvendo esse tipo de ecossistema. Então era isso, né? Muito rápido, muito sucinto, até para a gente poder retomar a agenda, né? Espero que tenha agradado e esclarecido, né? E que se for fazer alguma pergunta não seja muito difícil, né? Para a gente não passar vergonha. Bom, obrigado, Cleiton. Vamos abrir para algumas perguntas breves. Alguém vai perguntar, né? Não era para perguntar. Eu combinei com quase todo mundo da sala, não pergunta, né? Pergunta fora do ar que eu respondo, né? Chegar atrasado ainda que a janela, né? Não, ontem a gente já começou a ensaiar um pouco essa questão da lagoa, né? E um pouco assim, quais são os atores, os parceiros que vocês têm um pouco nessas discussões? Imagino que o poder público seja um pouco esse, né? Não sei se é SPH, Porto aqui, mas eu digo em termos de resposta, né? Principalmente a questão de acidente. Rio Grande tem o PAN, por exemplo, né? Que são as ações de cada um juntas, né? Mas a gente tem vários outros aspectos e mesmo outras localidades. Por exemplo, a gente tem discutido um pouco ali em Pelotas esse trânsito de cargas perigosas pela rodovia. Mas já há algum tempo atrás, com o Lauro mesmo, um dia, né, eu acordei para essa situação. E aí o capitão lá, o
Almirante, acho que era lá do Cisne Branco, né, que perguntou, como é que vocês fazem? Qual é o plano? Eu digo, boa pergunta, né? E aí estamos com essa pergunta até hoje, né? Ontem a gente falava em ter perguntas, continuamos com ela. Então, assim, o que vocês exercício, quem que vocês identificaram, dificuldades e tal, para a gente colher, né, aproveitar essa colheita aí. Hoje, né, a maior dificuldade que a gente tem é exatamente na questão do auxílio mútuo, né? O Rio Grande tem um PAN, tem 20 empresas, efetivamente devem participar aí 15 empresas, né? E é uma iniciativa que há uns anos atrás nós fizemos uma contagem, quantos PANs tem no estado, né? A gente tem 4 PANs no estado. Pelotas não tem, né? Eu cheguei aí uma reunião em Pelotas, promovida pela Prefeitura e pela Defesa Civil, com o intuito de fomentar a criação de um PAN em Pelotas, porque ela tem algumas indústrias lá, um potencial bastante significativo para um acidente, né? Não saiu da reunião. Então acho que hoje a gente tem essa dificuldade, talvez seja aí o grande papel, talvez o estudo, como é que a gente fomenta isso, né? Para que isso aconteça em outras instituições, né? Aqui em Rio Grande, talvez pela proximidade, não só pelo Fórum do PAN, como outros fóruns que a própria superintendência tem, eu acho que a coisa seria muito mais resolvida na relação interpessoal, pelos atores se conhecerem, né, e se auxiliarem, do que efetivamente por uma resposta estruturada e organizada. O PAN tem, a gente participa, tem algumas estruturas organizadas, mas a gente vai conseguir atuar talvez dentro do município de Rio Grande, né? Hoje a gente tem algumas empresas instaladas aqui, né, na Superg tem, né, na Braskem, na Termasa, lá no próprio Tecom, né, empresas especializadas em acidente de água, que a gente vai conseguir mobilizar, mas talvez para atuar dentro do Porto do Rio Grande. Já atuaram, né? A gente teve um evento uns anos atrás no Porto do Rio Grande. Quando a gente começa a sair, mas Pelotas não tem essa estrutura, né? São Lourenço tem uma estrutura civil muito bem organizada a partir daquele evento que teve lá, né? Mas não tem a empresa, né, para atuar como PAN. Então, Porto Alegre não tem PAN, né? Porto Alegre não tem PAN, apesar das indústrias instaladas. Hoje a gente tem Rio Grande, Gravataí, Canoas tem um PAN específico, que é das liquefadoras, né? As empresas que engarrafam o GLP, né? Não vou falar porque eu faltei as aulas lá da fonoaudióloga, né? Mas as empresas que trabalham com a liquefação de GLP. Então tem um PAN específico, é uma avenida inteira que tem várias empresas e eles se organizaram, e o outro é o do próprio polo petroquímico, né, em que as empresas se organizam e atuam. Mas essa é uma coisa muito simples, né, e a gente até estava conversando no intervalo, né, o próprio Ícaro veio para Rio Grande, né, com a intenção da gente montar aqui e desenvolver uma metodologia que é o APEL, né, que é uma metodologia proposta lá pelo Programa das Nações Unidas, e como é difícil tirar as pessoas da inércia, né? A coisa vai para a reunião, isso nunca é prioridade, nunca aconteceu, né? Como é que nós vamos precisar de um negócio desse tamanho? E o que a gente sabe é que se a gente não estiver preparado para essa resposta, na hora que acontecer, a confusão e o caos é gigantesco e, obviamente, as perdas, né? E as perdas de pessoas, de materiais, de recursos, de energia e as perdas do próprio ambiente. Eu acho que o grande desafio é como é que a gente consegue organizar as pessoas, trazer para isso, né? Num país, eu digo, a gente tem a infelicidade no Brasil, né? Felicidade, mas infelicidade que nós somos um país, né? Eu já dizíamos, abençoado por Deus, né? Não temos terremotos, né? Não temos grandes catástrofes, não temos nada, e isso nos dá uma sensação, né, de que está tudo tranquilo. Então, se a gente for ver a organização em países, né, que passam por essas catástrofes, né, o preparo da própria população para responder a isso, né, a gente tem muita coisa a fazer. Eu acho que daqui uma das propostas é essa, né? A gente se reuniu 2 ou 3 vezes no ano passado, né, começou a arriscar um modelo de APEL, e aí a coisa, os atores, né, obviamente há que haver o interesse das pessoas, e aí tem uma grande, acho que talvez a grande dificuldade, que a gente não encontra, por exemplo, dentro da empresa, né? A empresa, a gente está fazendo isso, mais um monte de negócio, que o meu chefe disse, olha, tem que fazer. Vai fazer? Não quer fazer, eu vou arrumar quem faça, né? Quando a gente começa a trabalhar num PAN, num APEL, que é um trabalho de voluntariado, né? Poxa, sabe, aquela coisa às vezes a velocidade é diferente. Então acho que talvez um dos grandes frutos disso aqui seja a gente descobrir, né, de que forma a gente consegue fomentar isso, né, dentro do município e depois levar isso para fora, de que forma a gente consegue educar as pessoas para que entendam que o fato de nunca acontecer não quer dizer que não possa acontecer. O fato da gente não ter aqui um vicunha não quer dizer que a gente não possa, né? Diariamente entram e saem vários navios com potencial igual ou maior disso acontecer. O que a gente vai fazer, né, enquanto sociedade, né, enquanto sociedade organizada, enquanto instituições, para estar preparado para dar uma resposta, no mínimo, adequada, né, a esses eventos, né, de maior proporção. Senão a gente resta chamar o corpo de bombeiros, né, mas ele vai resolver coisas pequenas.
Então eu, pelo menos, vim, né, com esse grande anseio, né, que eu acho que é o grande anseio de como fazer isso. Obviamente tem experiências positivas, né, o Ícaro tem várias, né, positivas no sentido de fazer isso, né, mas é o grande desafio, né, é o grande desafio. Hoje eu diria que a gente, de novo, lá que eu falei lá nisso, a gente atende a lei, né, o que está na legislação está lá, mas do ponto de vista de gestão de risco específico, né, a lei às vezes não é suficiente, né. Semana passada eu tive visita da seguradora lá no terminal, a gente atende toda a lei, mas ele me deixou mais 6 ou 7 recomendações. Né? Ele não está preocupado com a lei, ele está preocupado que se der um acidente ele vai ter que pagar, né, o que queimou, o que estragou. Então acho que quando a gente fala em meio ambiente, a gente também tem que pensar num primeiro momento, obviamente, atender a legislação e depois extrapolar o atendimento legal em cima de análises de risco, análises de impacto, né, essas análises é que vão dizer o que a gente deve fazer, como fazer. Eu não tenho dúvida de que o grande desafio passa por educação, por conscientização, e aí numa etapa seguinte a gente ter as pessoas, né, que transformem aquele sonho, aquela ideia em atitude. Né? Hoje a gente tem as pessoas sonhando, e eu digo que é sempre no gerúndio, né? Tá sonhando, tá pensando, né? Tá querendo, mas feito, organizado, não tem nada. Né? Então a gente tem que sair do gerúndio, né? E para sair do gerúndio não basta a gente ter a educação, a gente tem que ter aquele impulso, né? Que é gerado a partir do incômodo, né? Pô, eu me sinto incomodado com isso. Eu estou aqui porque eu me sinto incomodado, né, com uma situação, com outras mais. Né? E acho que a gente tem o dever, né, por todo o conhecimento que adquiriu aqui na academia, de fazer alguma coisa, no mínimo propor, né? Porra, mas não deu certo. Beleza, né? Vamos propor outra, né? Mas é melhor a gente errar fazendo do que errar porque a gente estava esperando ou achando que não iria ocorrer. Não sei se respondi. Ou se enrolei. Obrigado, Cleiton. Nós vamos abrir para a próxima palestra. Sugiro que quem ainda quer fazer alguma pergunta possa conversar com o Cleiton, né? Para que a gente não se estenda muito. A gente tem ideia de começar, tem agora a palestra do Milton Asmus, e nos estender até 12:30. Então a gente vai ter um tempo razoavelmente confortável para